Nona questão, estática, equilíbrio de um corpo extenso. O guindaste da figura abaixo pesa 50.000 newtons sem carga e os pontos de apoio de suas rodas no solo horizontal estão em x igual a 0 e x igual a 5, menos 5. O centro de massa CM do guindaste, sem carga, está localizado na posição x é igual a 3, menos 3, y igual a 2. Na situação mostrada na figura, a maior carga P que esse guindaste pode levantar, pesa. Então, aqui está a carga, ele quer saber qual maior carga P que esse guindaste consegue levantar. Aqui estão as alternativas. Muito bem, então a primeira coisa que a gente faz nesse tipo de problema é colocar as forças que agem sobre o sistema. O sistema é o guindaste mais a carga. Veja bem, então a primeira força que eu coloquei aqui, peso da carga, vertical e para baixo. Aí, as rodas dianteiras trocam uma normal N com o chão. E as rodas traseiras trocam uma normal N' com o chão. E o peso do guindaste está aplicado no centro de massa fornecido aqui, ó. Esse é o peso dele, vertical e para baixo. Então, você tem essas 4 forças. E a distância entre elas, isso que vai interessar. Então, daqui até aqui você tem 2 metros. Daqui até aqui você tem 3 metros. E daqui até aqui você tem 2 metros. P é o peso da carga, já vimos. PG é o peso do guindaste, que vale 50.000 newtons, foi fornecido. N é a força normal trocada entre o solo e as rodas dianteiras. E N' é a força normal trocada entre o solo e as rodas traseiras. Veja bem o raciocínio. Se você for aumentando o peso da carga, está aqui a carga, você aumenta o peso dela, cada vez que você vai aumentando o peso dela, você está tentando fazer o guindaste girar no sentido horário. Que isso aqui aumenta, ele vai puxar o guindaste para cá. Então, a tendência é do sistema girar no sentido horário. E quando isso acontece, você vai diminuindo o N' que está aqui, ó, nas rodas traseiras. Então, o N' vai diminuindo, N' é a normal entre o solo e as rodas traseiras, até que quando o peso da carga for máxima, que ele quer saber, a máxima que ele suporta, sem começar a inclinar, o guindaste estará na iminência de girar, está para girar. E quando isso acontece, o N' é 0. Então, o que eu fiz? Eu tirei o N' daqui, tá? Então, o N' é 0. Então, você vai ter só as 3 forças na iminência dele girar, tá? Que é o que o exercício está pedindo. Peso do guindaste, normal trocado entre as rodas dianteiras e o solo, e o peso da carga. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar o polo, o eixo de rotação aqui nesse ponto 0, 0. Aqui, ó. Então, o polo está aqui, nas rodas dianteiras. E vamos calcular o momento de cada força em relação ao polo, estabelecendo o sentido horário de rotação em relação a esse polo como sendo positivo. Então, o momento dessa força PG aqui. Ó, o polo está aqui, o PG está aqui. Então, em relação ao polo, essa força PG tende a fazer ele girar no sentido anti-horário. Então, é negativo. Então, vai ser menos a força vezes a distância dela até o polo. O PG, então, é menos, o PG é 50.000, e a distância do PG até o polo, está aqui, até o eixo de rotação, está aqui, é 3. Então, o momento do PG vai ser menos 150.000 Nm. Agora, vamos calcular o momento de N, dessa força N aqui onde está o polo. Então, ela vale N vezes D. N, mas acontece que a distância daqui até o polo é 0. Ela está no próprio polo. Então, o momento do N vai ser 0. Momento do peso do guindaste, que está aqui. Tá? O peso do guindaste em relação ao polo, tá vendo o polo aqui, ó? Ele tende a girar no sentido horário, então é positivo. Então, é mais o peso do guindaste vezes a distância dele até o polo. Então, vai ser mais P vezes 2. Então, o momento do peso do guindaste vai ser 2P. O equilíbrio de rotação,
Acontece quando a soma dos momentos de cada força for igual a zero. Então, eu vou igualar os momentos de cada força. Então, menos 150.000 mais zero, mais 2P, isso aqui é igual a zero. Resolvendo, você vai ter que o P vai ser 150.000 sobre 2. O 2 passa dividindo. Então, o peso do guindaste vai ser de 75.000 newtons. Significa isso, que esse é o peso máximo que ele consegue suportar. Esse peso ocorre de 75.000 newtons quando a normal trocada entre os pneus traseiros e o solo é zero. Porque se você aumentar um pouquinho mais esse peso da carga aqui, passar para 75 mais um pouco, aí esse guindaste, o sistema, né, tá, tende a girar no sentido horário. Então, a alternativa correta é a alternativa C. 10ª questão da FUVEST, primeira fase, ano 2015. A figura abaixo mostra o gráfico da energia potencial gravitacional U de uma esfera em uma pista em função da componente horizontal x da posição da esfera na pista. Se a energia mecânica é a cinética mais a potencial gravitacional e é constante, então no ponto x é igual a x1, é aqui, ó, x, esse é o eixo horizontal, x. Então, quando x for igual a x1, a cinética aqui é zero. Então, a energia mecânica aqui é a total. E a potencial nesse ponto é máxima. Então, nesse ponto x igual a x1, ela está em repouso, a cinética é nula e a potencial é máxima. Aí ele diz, a esfera é colocada em repouso na pista na posição x igual a x1, tendo energia mecânica E menor que zero. Tá vendo? Aqui é menor que zero mesmo. A partir dessa condição, quanto vale sua energia cinética? Ele deu uma série de alternativas. Aí ele falou para desprezar os efeitos dissipativos. Ele quer dizer que você conserva o sistema como sendo conservativo, que a energia mecânica é constante, que é o que ele está fornecendo no enunciado. Bom, o enunciado afirma que ela está em repouso na posição x igual a x1, o que implica que nessa posição sua cinética é nula, que foi fornecido. Sendo os efeitos dissipativos desprezíveis, você pode afirmar, aplicar o princípio de conservação de energia mecânica, em que, para qualquer posição da trajetória, a mecânica é constante. Ela é a soma da cinética e a potencial em cada ponto. Então, ela vai ter sempre o mesmo valor. Então, em cada ponto, somando a cinética com a potencial, você vai ter sempre o mesmo valor. Assim, se M é a cinética mais a potencial é constante, então no ponto x igual a x1, onde a cinética é nula, a potencial será máxima que o enunciado forneceu. Então, veja bem, então nessa posição aqui, tá, em que a cinética é zero, a potencial é máxima. Dessa maneira, de novo, se a cinética mais a potencial é constante, então no ponto x igual a x2, observe aqui, ó, x2, ó, no ponto x2, aqui você tem a potencial, ó, U é a potencial. Então, no ponto x2 é o zero, tá vendo? É o valor mínimo da potencial. Esse é o valor mínimo da curva. Então, se nesse ponto x2 a potencial tem o menor valor possível, nesse ponto, é claro, que a cinética vai ter o valor máximo e a alternativa correta é a alternativa E. Questão muito interessante sobre ondulatória. A figura mostra parte do teclado de um piano. Os valores das frequências das notas sucessivas, incluindo os sustenidos, representados por esse símbolo aqui, obedecem a uma progressão geométrica crescente da esquerda para a direita. Progressão geométrica crescente da esquerda para a direita. A razão entre as frequências de duas notas Dó consecutivas vale 2. A razão entre as frequências de duas notas Dó consecutivas vale 2. A frequência da nota Lá do teclado da figura é 440 Hz. Essa é a Lá. O comprimento de onda no ar da nota Sol
indicado na figura é próximo de. Essa aqui é a Sol. Ele deu note a dot, 2 elevado a 1 sobre 12 é 1,059. 1,059 ao quadrado é 1,12. E a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. Então, olha aqui. Você tem aqui os sustenidos e aqui as outras notas. Resolução. Observe na figura, que eu copiei de novo para vocês, que entre a primeira tecla, que é a nota Dó 1, que eu chamei de Dó 1, essa é a primeira. Tá vendo? Tá aqui, ó. Dó 1, eu pus uma setinha aqui em cima para você enxergar. Essa é a primeira, Dó 1. E a segunda, Dó 2. Tá aqui, Dó 1, a primeira. Tá? E a Dó 2, essa daqui, ó. Tá aqui, é a segunda Dó. Observe que aqui tem 13. Você tem 13 teclas. Então, entre o primeiro Dó e o Dó consecutivo, tá? Você tem 13 teclas, 13 notas. Aí foram fornecido a razão entre as frequências das duas notas Dó consecutivas e disse que vale 2. Então, o que ele está fornecendo? Que a frequência da Dó 2 dividido pela frequência da Dó 1 é igual a 2. Então, a frequência da Dó 2 dessa sobre a frequência da Dó 1 essa vale 2. Muito bem. Da matemática. A expressão do termo geral de uma PG é que a n é igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. A razão é o quê? Que é a razão da PG. E eu vou passar isso para a forma de frequência. Então, o A virou F, tá? Então, o AN é Fn, o A1 é F1, que continua a razão elevado a n menos 1. Então, agora vamos no caso do exercício. São dados. Fn é o último F da Dó 2, está aqui. F1 é o primeiro, da Dó 1. N é o número de elementos da PG, 13, que é a razão, e é dado F Dó 2 sobre F Dó 1 igual a 2. Jogando na expressão, Fn é igual a F1, que multiplica Q elevado a n menos 1. Você vai ter que o F de Dó 2 é igual a F Dó 1, Q elevado a 13, N é 13, menos 1. Que vai ficar Q elevado a 12, Q elevado a 12 é igual a F Dó 2 sobre F de Dó 1, que aqui ficou 12, tá? O F de Dó 1 passa dividindo. Isso aqui é igual a 2. Então, Q elevado a 12 é igual a 2. Então, Q é igual a raiz 12ª de 2. Portanto, Q é igual a 2 elevado a 1 sobre 12. E o enunciado forneceu que 2 elevado a 1 sobre 12 é 1,059. O enunciado pede o comprimento de onda, o lambda, no ar da nota Sol, fornecendo a frequência da nota Lá do teclado da figura, que é de 440 Hz. Então, a frequência da Lá é de 440 Hz. Veja na figura acima, que eu copiei de novo para vocês, que da nota Lá até a nota Sol existem 3 notas. Está aqui, ó. Essa é a Lá até a Sol, tá vendo? Você tem 3 notas aqui, ó. Então, a razão é 3, então eu chamei de n' igual a 3. Então, ó, de novo, dados. F da Lá foi fornecido no enunciado, tá aqui, ó. Frequência da nota Lá é 440 Hz. A frequência da nota Sol é pedida. N' 3, número de elementos da PG, e Q é 1,059, que nós já achamos lá em cima. De novo, jogando na fórmula, F da Lá é igual a Q elevado a n menos 1, F da Sol. F da Lá, 440, Q é 1,059 elevado a 3 menos 1, que é 2, vezes F da Sol. Então, vai ficar 440 igual a 1,059 ao quadrado, F da Sol. 440 é igual a 1,12, que ele forneceu no enunciado,
que isso aqui ao quadrado é 1,12, frequência da Sol. Então, a frequência da nota Sol vai ser 440 sobre 1,12. A frequência da nota Sol vai ser de 392,8 Hz. Mas veja bem o que ele está pedindo. Ele pede o comprimento de onda da nota Sol, sendo dada a velocidade do som no ar, que é de 340 metros por segundo. Então, agora o que nós vamos fazer? Vamos aplicar a equação fundamental da ondulatória, que diz que V igual a lambda F para o Sol. Então, a velocidade no ar é de 340 metros por segundo, o comprimento de onda da nota Sol está pedindo, e a frequência da nota Sol acabamos de achar aqui, ó, 392,8. Fazendo os cálculos, você vai descobrir que o comprimento de onda da nota Sol é 0,86 metros, e a alternativa correta é a B de bola. Questão número 12, última da FUVEST, primeira fase, ano 2015. O desenvolvimento de teorias científicas geralmente tem forte relação com contextos políticos, econômicos, sociais e culturais mais amplos. A evolução dos conceitos básicos da termodinâmica ocorre principalmente no contexto, e aqui estão as alternativas. Resolução. A termodinâmica nasceu no século XIX como resultado das preocupações relativas às máquinas a vapor, dos laços entre os fenômenos mecânicos e os térmicos, assim como da evolução da calorimetria. Sem dúvida alguma, ela permitiu a revolução industrial e, na atualidade, as máquinas térmicas se baseiam em seus princípios. A alternativa correta é a C. Atenção! Esse vídeo completo da primeira fase da FUVEST de ano 2005 foi feito com cuidado e dedicação e está sendo fornecido gratuitamente pelo fisicaevestibular.com.br. Se você gostou e acha que merecemos, clique no início da apresentação em se inscrever-se. Muito obrigado.